Hoje é o dia da mulher presbiteriana. Nós tivemos aqui pela manhã uma homenagem feita às mulheres pela nossa UPH e agora queremos fazer uma abordagem, um tema que envolve mulheres à luz da Bíblia. Êxodo capítulo de número 1, do verso 15 ao verso número 21. Nós vamos ler apenas esses versos. Êxodo capítulo 1, do verso de número 15 até o verso número 21. Assim diz a palavra do nosso Deus: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso e deixai viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que eu chegue à parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Apenas até o verso de número 21. Pai amado, nós pedimos a tua bênção, a tua direção para a nossa mensagem nesta hora, que venha falar o nosso coração para a glória e louvor do teu santo nome. Pedimos a tua bênção, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, de uma forma bem mais específica, nessa noite, eu quero pensar com toda a igreja e com vocês sobre mulheres que salvam gerações. Ontem no Egito, hoje na igreja. Antes de entrar propriamente no texto, conversando algumas vezes com Ana Maria Prado, nossa presidente nacional do trabalho feminino pelo Brasil, uma liderança extraordinária que ela tem, e a gente conversando, ela falou assim: Deus tem abençoado muitas mulheres da nossa denominação, através da SAF. E temos SAF, meus irmãos, de todo jeito, pequena, grande, unida, desunida, tem de todo jeito, de todo gosto. Mas qual é o mais importante? É que temos como igreja presbiteriana do Brasil, uma preocupação com as mulheres na igreja. Todas as mulheres, de alguma maneira, nós queremos vê-las envolvidas no trabalho da igreja, de uma forma específica, no trabalho das mulheres da igreja. Quando olhamos para esse texto, temos duas mulheres, a Puá e a Sifrá. Puá significa que clamou contra o decreto de morte, e a Sifrá, a quem beleza trouxe vida aonde havia morte. Essas mulheres, meus irmãos, não eram rainhas, não lideravam exércitos e nem ocupavam cargos públicos, eram mulheres comuns, eram mulheres trabalhadoras, mulheres piedosas e mulheres anônimas. Viviam em um tempo de opressão, sobre um governo cruel, que via os hebreus apenas como número e seus filhos como ameaça. Esse era o contexto que vivia essas duas irmãs, essas duas mulheres. É interessante percebermos aqui, meus irmãos, que Faraó tinha soldados, decretos e poder. Essas irmãs tinham apenas o temor a Deus e mãos que estavam dispostas a servir. Isso me chamou a atenção. Mas é exatamente assim, meus irmãos, que Deus costuma agir na história da igreja e na história do seu povo. Quando o mundo acha que tudo está sob controle, Deus escolhe pessoas simples para frustrar os planos dos poderosos. Isso sempre aconteceu na história. E é interessante notarmos aqui, meus irmãos, que quando o inimigo planeja destruir o futuro, Deus levanta mulheres para preservar a vida. Foi o que aconteceu também aqui. Puá e Sifrá
não sabiam o nome de Moisés quando o protegeram, não sabiam o nome dele. Não sabiam que estavam preservando o libertador de Israel, que Moisés foi um tipo de libertador, representando a pessoa do nosso Senhor Jesus. Não sabiam, meus irmãos, que estavam cooperando, evidentemente, com o plano eterno da redenção do homem. Não sabiam disso. Elas apenas, meus irmãos, fizeram o que toda mulher temente a Deus faz: obedece ao Senhor, mesmo quando isto custa caro para ela. Elas obedeceram. E aqui, meus irmãos, está uma grande verdade para nós hoje, para os nossos dias. Da mesma forma que Deus colocou o futuro de Israel nas mãos de duas parteiras, porque a ordem do rei era o seguinte: nasceu o menino, mata; nasceu mulher, viva. Mas elas decidiram não obedecer o rei, e diz assim: nós não vamos matar. Talvez seja essas duas meninas aqui, tanto a Puá quanto a Cifrá, foram a entender o propósito de Deus, isso tudo, e dizer: nós não vamos tirar a vida de ninguém, porque nós não estamos sendo autorizados por Deus para fazer tal coisa, e muito menos obedecer a ordem de um rei que deseja fazer isso. O fato, meus irmãos, é que essas duas parteiras, que hoje podemos chamar de enfermeiras, ou coisa desse tipo nos nossos tempos, não é verdade? Elas continuam colocando o futuro da igreja nas mãos, Deus continua colocando o futuro da igreja nas mãos de mulheres fiéis. Vocês sabiam disso? Quando eu vou para o quadro de missionários da nossa igreja, temos mais missionários do que missionários. Quando eu vou numa congregação no interior, eu observo, nós temos lá 30 mulheres, 10 homens. Sempre existiu mais mulheres do que homens. As mulheres sempre foram importantes para a vida da igreja. Não temos a menor dúvida quanto a isso, porque o nosso Deus sempre as tratou com muito respeito e dando um ministério bem específico para isso dentro da igreja. Então, meus irmãos, diante disso, mulheres que salvam gerações, ontem no Egito e hoje na igreja, eu quero pensar com vocês sobre 3 verdades preciosas para a vida da igreja. Primeiro, Deus sempre colocou mulheres dentro da sua obra, ou para fazer a sua obra. Se você pegar o verso 17, diz assim: mas as parteiras temeram a Deus. As parteiras temeram a Deus. Ou seja, Deus poderia ter escolhido soldado para resistir ao decreto do faraó, poderia ter levantado líderes políticos, sacerdotes, guerreiros, mas ele escolheu 2 mulheres simples, trabalhando em silêncio, para confrontar o maior império daquela época, o império do mundo egípcio. Isso revela, meus irmãos, um princípio eterno, um princípio que eu acredito nisso. Deus nunca marginalizou as mulheres, Ele as chamou evidentemente para a obra missionária, no centro da sua vontade, para uma redenção de homens e de mulheres. Dá uma olhada na história, você vai perceber isso. Meus irmãos, é lógico que todo movimento que acontece hoje, muitas vezes, vem para prejudicar. Mas a igreja, ela não está movida por esse movimento. Está movida pela vontade de Deus, por aquilo que a Bíblia ensina e decreta e nos encoraja a fazer. É simples, nós não podemos obedecer qualquer instrução de fora. A instrução, ela vem da palavra de Deus para a sua igreja e para nossas vidas. Então, meus irmãos, desde o princípio da Bíblia, nós vemos claramente algumas coisas. Por exemplo, Eva foi chamada a mãe de todos os viventes. A vida continuaria por meio dela. Sara, mesmo estéril, carregou no ventre a promessa da aliança. Vai nascer aquele que vai dar sequência. Joquebede, meus irmãos, com fé, eu digo com fé e criatividade,
protegeu Moisés e garantiu a libertação de Israel. Essa mulher é fantástica. Se chegar no céu e falar assim, quem é a Joquebede? Depois de Jesus, evidentemente, né? Vamos conhecer a tal da Joquebede. Protege o menino, guarda o menino, né? E Deus tem todo um projeto maravilhoso em cima disso. Quando olhamos então para Maria, uma jovem humilde que foi escolhida para gerar o Salvador no mundo. Lembra da Maria? Simples. E o que falar então, meus irmãos, das mulheres que andaram com Jesus e foram as primeiras a saber e a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus? Quando os apóstolos ainda estavam o quê? Escondidos e com medo da perseguição, elas já estavam na frente. Ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou. É interessante, meus irmãos, que em cada momento decisivo da história da salvação, Deus confiou algo crucial às mãos de uma mulher. Isso não mudou, meus irmãos. Olhamos para a igreja hoje. Me perdoe os homens, mas eu preciso olhar para as mulheres hoje um pouco mais. Mas vamos lá. Quem acorda cedo para preparar as crianças para a escola dominical? São os homens ou as mulheres? São as mulheres. Lá em casa era a dona Cleonice. Eu acordava e ela falava assim, já acorda todo mundo, vamos embora, e arrumava e lá, e pega lá e vamos embora. Quem ora de madrugada por filhos desviados? Ano passado eu vi umas mulheres fazendo isso, orando. Que bênção! Aqui da igreja, que mantém viva a chama da fé dentro do lar. Muitas vezes é as mulheres que sustentam o ministério com fidelidade de serviço e perseverança. Meus irmãos, é assim como Puá e Cifrá são mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias, porque estão sendo usadas pelas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Então não se preocupe se você de repente não está em evidência. Deus de repente não quer você em evidência, quer você igual essas mulheres aqui, que façam o trabalho, que temam a Deus, que amem a Deus, que o resultado vai ser lá na frente. Você vai contribuir para o reino de Deus e para que a obra da redenção chegue à vida de pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a primeira ideia que a gente pode pensar. Deus colocou mulheres para atuar e agir na obra dele. E nós temos visto isso aqui na igreja de Mariana, mulheres que estão se dedicando, se esforçando. Estamos vendo, claro. Nós criamos, a Deus, no ano passado, um instrumento que tem auxiliado muito a nossa igreja, que é a reunião de oração. Toda sexta-feira, eu disse, não, as mulheres ficarão no templo. Eu poderia colocar as mulheres numa sala, não é verdade? Não. Mas eu já coloquei intencional, porque eu sei que vocês são a maioria e que o número vai dobrar esse ano no nome de Jesus. Deu para entender? É intencional esse negócio. Pode ficar sossegada disso. Mas sabe o que eu vejo? É que quando eu oro com algumas das irmãs aqui da igreja, numa reunião comum, eu vejo como elas são especiais para a vida da igreja. São sensíveis aos problemas da igreja, são sensíveis aos filhos, aos problemas do nosso tempo. Elas oram com intensidade. E se passar do horário, eu digo assim, calma meu irmão, se passou, passou, a gente vai continuar orando, não tem nenhum problema esperar as irmãs terminar de orar. Segunda verdade, meus irmãos, que eu preciso pensar com vocês nessa noite. A igreja cresce, e ela vai continuar crescendo, porque Deus tem mulheres na sua obra e na sua igreja, que de alguma maneira temem a Deus. O versículo 17 ainda diz assim, acho que é eu que desliguei aqui, mas tá, acabou, o azul tá bom?
Ok. O verso 17 diz assim: mas as parteiras temeram a Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, Puá e Sifrá não foram heroínas porque tinham um temperamento forte. Elas foram heroínas, meus irmãos, porque tinham temor de Deus, ou o temor do Senhor no seu coração. O temor de Deus, meus irmãos, é o que faz dizer não ao mundo quando todos dizem sim. A mãe é aquela que fala assim: meu filho, eu acho que você não deve ir. Aí o filho fala assim: mas é a turma da escola, mãe. Eu vou. O ano passado, final do ano passado, o meu caçula falou assim: ô mãe, eu vou. E ela falou assim: não vai não, Jonatas. Ele foi. Deu um BO lascado para a vida dele depois. Veio arrependido. A sorte dele é que a mãe dele falou para ela e falou para mim. Então eu não precisei de falar. Não é verdade? A Cleonice, nesse ponto, ela é bem firme na sua postura. Tem mãe que fala assim: meu filho, não vai. Isso não vai lhe fazer bem, porque isso é coisa do mundo. Mas o filho diz o quê? Eu vou, porque todo mundo vai. Uma dica: obedeça a sua mamãe. Ponto. Então o temor de Deus, meus irmãos, é nesse princípio. E o que nos faz obedecer ao céu, quando isso nos custa segurança, conforto e aprovação. Hoje, assim, meus irmãos, como no Egito, o mundo continua tentando destruir o futuro, só que de outras formas. Silenciando mães, enfraquecendo a família, confundindo a identidade dos filhos, relativizando o valor da vida. Mas Deus, meus irmãos, continua levantando mulheres que dizem assim: na minha casa Deus será honrado, ainda que o mundo diga o contrário. Nós temos irmãs firmes nesse conceito, graças a Deus. Uma mulher que teme ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, interrompe ciclos de pecado que vêm de gerações. Protege espiritualmente seus filhos, sustenta o ministério do marido com oração e fidelidade, formam líderes para a igreja, muitas das vezes, sem nunca ter subido no púlpito. Vocês sabiam disso? Eu poderia citar aqui algumas mulheres que Deus colocou na minha vida em particular. Minha mãe, minha esposa, agora minha filha, não é verdade? Vocês que estão aqui colaborando. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Então, a gente precisa entender, queridos, que a história da igreja prova isso. Onde há mulheres piedosas, há famílias fortes. Onde há famílias fortes, meus irmãos, há igrejas fortes. E onde há igrejas fortes, o reino avança. Por isso, uma verdade precisa ser dita com clareza: a igreja que despreza suas mulheres está destruindo o próprio futuro. É lógico que aqui, mais uma vez eu volto a frisar, não é colocar as mulheres nesse movimento contra as Escrituras, mas é no movimento que caminha com as Escrituras, segundo os princípios estabelecidos pelo nosso Deus. Puá e Sifrá, minhas irmãs e meus irmãos, não tinha espada, mas tinha o temor de Deus. E isso foi suficiente para ela derrotar o faraó. O povo crescia, os meninos cresceram, é o final do texto que assim nos diz, conforme Hebreus, principalmente aqui no capítulo de número 20, né? E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou o quê? Muito forte. O povo aumentou e se tornou muito forte. As parteiras não tiveram medo daquele faraó. Não, nós estamos com o nosso Deus, tememos o nosso Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos de gente com essa postura. Gente que não negocia valores com o mundo, não negocia valores com o diabo, não negocia valores para agradar o B ou C, mas permanece firme no temor do Senhor. É nesse princípio.
que nós temos que caminhar. Então, minhas irmãs, duas coisas importantes aqui. Mulheres que salvam gerações, ontem no Egito, hoje na igreja. Primeiro, Deus sempre colocou mulheres para atuar na sua obra. Não tenha dúvida quanto a isso. Segunda coisa, a igreja cresce porque Deus sempre vai usar as mulheres, porque gera, aqui nesse caso específico, as mulheres temeram a Deus. Mas há uma terceira e última coisa que eu precisava pensar com vocês nessa noite, é que mulheres que temem a Deus salvam gerações. Quando você olha a biografia de Agostinho, por exemplo, né? Você percebe que a mãe dele foi um instrumento vivo na vida daquele homem. Mas se você observar os versos 20 e 21, diz assim: e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, verso 21, e porque as parteiras temeram a Deus, e lhe constituiu família. Então, queridos, preste atenção. Puá e Cifrá não salvaram apenas bebês, não apenas foram bebês, elas salvaram o futuro do povo de Deus. Salvar o futuro do povo de Deus. Ao perseverar, meus irmãos, ao preservar, aliás, aquelas crianças, estavam preservando, por exemplo, Moisés, que se tornou o libertador. Israel, meus irmãos, depois se tornou o povo da aliança. O plano da redenção, que foi organizado pelo nosso Deus, depois iria culminar na pessoa do nosso Senhor Jesus. E aí nós já estamos dentro da história, porque 2000 e poucos anos se passaram, quando o nosso Senhor Jesus aqui esteve. E nós estamos dentro da história. E essa história está para ter um desfecho daqui a alguns dias, segundo a vontade do nosso Deus. Mas enquanto isso, nós temos que continuar firmes na obra do Senhor. Então, elas não sabiam os nomes, não sabiam o futuro, mas confiaram em Deus. Isso foi suficiente para mudar a história, meus irmãos. E é exatamente assim que Deus continua agindo hoje. Quando uma professora ensina uma criança na EBD. Esses dias, Cleonice teve o privilégio de conhecer uma professora, uma irmã, que é professora de escola dominical na Igreja Assembleia de Deus aqui de Mariana. Ela disse assim: fiquei sabendo que seu esposo é pastor? Sim. Pois é, eu fui professora quando Davi ainda era criança. Quem é Davi hoje? Pastor da igreja, um amigo, um irmão. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, algumas mulheres passam pela nossa vida. Eu, por exemplo, lembro das minhas professoras de escola dominical, que com toda dificuldade, com toda a carência existente naquela época, faziam o melhor. Eu me lembro que a minha professora, Lauraci, que marcou a minha adolescência, ela orava por nós durante toda a semana. E quando ela trazia aquela lição, parecia que a gente estava comendo o melhor pedaço de bolo que ela poderia oferecer, porque ela fazia com tanto amor, com tanta dependência de Deus. Eu digo assim, todas as vezes que eu encontro com ela, eu digo assim: você marcou minha vida. Quando eu estava pregando na igreja lá em Patinga, ela apareceu lá no culto, e eu tive que agradecer pessoalmente, publicamente, aquela irmã, que há muitos anos que eu não a via, e ela ficou muito constrangida, porque ela é dessas irmãs que fazem, mas não quer aparecer. Tem muitas pessoas assim. Uma professora que ensina aqui na escola dominical pode marcar uma geração? Pode sim, meus irmãos. Por isso, querido papai que tem uma criança, traga os seus filhos na escola dominical. Nós temos hoje jovens na igreja que cresceram nessa igreja, e que hoje têm valores que carregam para a vida, que aonde botar a sola do pé, estarão honrando o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Uma mãe que dobra os joelhos por um filho, já viu mãe? A mãe não se contenta só em orar em pé.
orar por alguns minutos. Ela dobra o joelho na sua cama, e ela ora, e ela chora, e ela clama, e ela repete a oração, e ela clama de novo, porque ela tem tanto amor pelo seu filho. Muitas vezes o filho não dá tanto valor por ela em relação a isso, mas ela continua orando pelo seu filho. Uma avó, meus irmãos, que persevera na oração. Já viu vó? Hoje nós estamos vivendo uma época em que muitas vós estão criando os netos. Não é verdade? E as vós precisam ajudar nisso. Uma jovem que resiste ao pecado, meus irmãos, pode parecer pequeno, pode parecer invisível, mas o céu registra. Talvez ninguém aplauda, talvez ninguém veja o que está acontecendo dentro do quarto da oração ou na sala de aula que você trabalha. Mas Deus vê, e o texto diz: Deus fez bem às parteiras. Deus estava com as parteiras. Eu fiquei imaginando a Puá e a Cifá, isso é coisa da minha cabeça agora. A Puá fala assim: nasceu mais um menino, meu Deus, e agora? Deixa viver. Eu acho que uma ficava encorajando a outra. Agora é a sua vez, vai lá, Cifá. Nasceu a menina, tá tranquilo. Nasceu o menino, e agora? Deixa viver. Eu fiquei imaginando assim, no meio como é que essas irmãs eram queridas pelas famílias. Eu acho que eram queridas, porque andavam no meio do povo de Deus. Eu fiquei imaginando depois, a Cifá e a Puá, assim: gente, nós livramos um menino que foi morar no palácio do Egito, ficou 40 anos, depois 40 no deserto, o cara volta e liberta Israel. Meu Deus, que privilégio! É isso que Deus faz, meus irmãos. A história é conduzida pela mão do nosso Deus. Não podemos esquecer jamais disso. Deus ainda faz, meus irmãos, bem às mulheres que o temem. Pode ter certeza disso. Ele recompensa a fidelidade, Ele honra quem honra a vida, Ele transforma atos silenciosos em frutos eternos. Mulheres que temem a Deus não estão apenas criando filhos, mas estão preparando o futuro da igreja. O futuro da igreja. Precisamos crer nisso, meus irmãos. Por isso que você, mamãe, você, papai, você precisa ajudar a igreja na missão de criar seus filhos. É dentro de casa que você precisa trabalhar mais. Orar com seus filhos, encorajar seus filhos, né? Dizer assim: meu filho, hoje nós vamos na igreja. Hoje nós vamos na igreja. Hoje eu estava conversando com uma irmã aqui, depois da escola dominical, né? E algumas crianças estão começando na aula essa semana, né? Primeira vez na escola. E o primeiro dia na escola, geralmente é difícil, né? E me falaram isso. E eu então resolvi mudar a minha estratégia. Quando meus filhos estudaram pela primeira vez, eu já, um mês antes, eu falei assim: olha, vai chegar a escola. A escola é uma maravilha. Então, durante toda a semana e a quinzena, eu ficava criando uma expectativa no coração dos meus filhos. Falei assim: vocês vão para a escola, vocês vão aprender a ler, e tal, e tal, e tal. Quando era o dia da virada para ir para a escola, sabe o que acontecia? Os meninos estavam tão angustiados, porque eles queriam tanto ir para a escola, que eu podia ir sozinho já da vez, pela primeira vez. Precisa entender isso. Precisamos soltar os nossos filhos, sabe para quê? Para que eles possam crescer. Sob o seu olhar, eles vão crescer. Meus irmãos, o futuro da igreja está aí. Quais as crianças que Deus vai mandar para a sua igreja? Você sabe quais são? Eu estou orando para Deus mandar as crianças para a igreja. Podia me ajudar nisso. Você podia orar para ouvir adolescente. Eu estive visitando aquela escola municipal que fica aqui nessa avenida principal aqui, onde a gente ficou acampado com os adolescentes no ano passado, conversando com o diretor, o professor Ronaldo. Ele falou assim: rapaz, você quer adolescente? Vem aqui no turno da manhã. Vem no turno da tarde, você vê o tanto de gente que tem aqui. E eu falei assim: gente, como a cidade tem adolescente. E eu falei assim: meu Deus, eu só podia mandar só 50 para nós lá. Manda só 50. Para a gente fazer um movimento extraordinário nessa cidade, de adolescente transformado, mudado pelo poder de Deus. Mas temos criança também, temos jovens, temos homens, temos mulheres, meus irmãos. Então, quando eu olho para a vida da mulher presbiteriana hoje,
eu digo assim, que bênção que nós temos mulheres na igreja que são piedosas, que são de oração, e que têm a mesma postura que teve Puá e Sifá. Não vamos obedecer à ordem desse mundo, nós vamos obedecer a Deus, vamos temer a Deus, vamos andar segundo o que vai acontecer depois, não nos interessa. O que nos interessa agora é caminhar segundo os princípios e propósitos estabelecidos por Deus. É isso que nós queremos para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa igreja. É nesse princípio. Portanto, minhas irmãs, eu quero finalizar dizendo o seguinte: a igreja não é forte apenas por seus pastores, por sua liderança, mas ela é forte por suas mulheres. Eu tive na Angola, e na Angola temos o mesmo problema do Brasil, muitas mulheres e poucos homens. Mas lá tem um problema um pouquinho mais agravante, porque teve a guerra civil e muitos homens morreram, ficou as mulheres. Sabe quem sustentou a igreja? As mulheres. Quem orou, quem pregou foi as mulheres. E aí, como é que eu faço? É a história, meu filho. Mulheres com 70 anos de idade, assim, pastor, nós não tínhamos um lugar assim para reunir, nós reunimos debaixo de uma árvore, mas nós não perdemos a esperança no Deus que nos chamou para servi-lo e honrá-lo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E sabe para onde que elas vão? Para o mesmo lugar que eu for, que é o céu, com o nosso Senhor Jesus. Então, mulheres que oram quando ninguém vê, que servem sem aplauso, que ensinam com paciência, que permanecem quando outros desistem, que protegem a vida, a fé e a família, que temem ao Senhor acima de todas as coisas, como Puá e Sifá, elas não aparecem com grandes títulos na história, mas estão escritas, seus nomes estão escritos, arrolados no livro da vida, no livro do nosso Senhor Deus. Elas não empunham espadas, mas sustentam o reino de Deus com joelhos dobrados. Não governam impérios, mas moldam gerações para a glória do nosso Deus. O testemunho da palavra, meus irmãos, conforme o versículo 20 de Lemos, diz assim: Deus fez bem às parteiras. Ele continua fazendo bem às mulheres que o honram hoje. Sabiam disso? Você que é mulher da igreja, que honra o Senhor nosso Deus, Ele continua te honrando. Então, a nossa palavra para você, mulher presbiteriana, nessa noite é: nós vamos sempre valorizar o trabalho de vocês nessa igreja. Nós vamos sempre apoiar você que é mãe, que tem suas lutas com seus filhos. Nós vamos apoiar sempre. Nós vamos honrar aquelas irmãs que são as anciãs da igreja. Vamos honrar, com certeza. Nós vamos também discipular aquelas meninas que estão chegando para a igreja, as jovens que estão chegando. Porque onde há mulheres que temem a Deus, eu acredito que há exemplo de Puá e Sifá, há futuro, a igreja e a reino. Devemos então, meus irmãos, louvar a Deus por essa feliz iniciativa da nossa querida IPB, que decidiu, no segundo domingo de fevereiro, valorizar as mulheres, orar pelas mulheres e caminhar com as mulheres. Portanto, mulheres da Igreja Presbiteriana Ebenezer, vocês que aqui estão nessa noite, eu queria louvar a Deus pela sua vida, e sejam como Puá e Sifá, temem a Deus, obedeçam à voz de Deus, e Deus honrar vocês, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe.